E aí, pessoal, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar sobre o Espírito da Verdade, ainda dentro do assunto de mergulhe fundo no Espírito Santo de Deus. Lembrando que mergulhar fundo no Espírito Santo de Deus é ter plena intimidade com o Senhor, né? Intimidade com a Trindade Divina, com o Espírito Santo. E para ter essa intimidade, a gente está estudando sobre ele. Nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus no início, na criação, a participação dele. Aí nós falamos do relacionamento do Espírito Santo de Deus com o Pai e as nomenclaturas. Falamos também do relacionamento do Espírito Santo com Jesus Cristo e suas nomenclaturas. E agora estamos falando do relacionamento do Espírito Santo de Deus conosco e a importância desse relacionamento. E nesse assunto, nós entramos logo da morte e ressurreição de Cristo, o presente que é o Espírito Santo de Deus que vem sobre as nossas vidas e em seguida, né, do Pentecoste, as obras do Espírito Santo, né, sobre nós. E aí o que acontece? Esse Espírito é chamado de Espírito de Verdade, né? Espírito de verdade. Por que Espírito de verdade, Cláudia? A Bíblia fala lá em João 14:17 o seguinte: o Pai o chama assim porque transmite o que é verdadeiro e válido. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Então, nós podemos receber esse Espírito porque ele habita em nós. O mundo não pode conceber esse Espírito, receber esse Espírito, porque o mundo não consegue conhecê-lo e nem vê-lo. Então, ele habita em nós, ele habita na nossa vida, esse Espírito. E ele nos ensina a verdade. Que verdade é essa que o Espírito nos ensina? Qual será essa verdade, hein? Essa verdade que o Espírito nos ensina, que nos revela, que transborda em nossa vida, é a verdade de Cristo, de que ele veio ao mundo, morreu numa cruz para que eu e você fôssemos salvos, né? Transformados e transbordados pelo amor dele. É essa a verdade que ele nos ensina. João 16:13 fala assim: Jesus diz: quando, pois, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Ele vai nos guiar no caminho verdadeiro, o caminho da verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia. E aí ele fala assim, em 1 Coríntios 2:10-11... o Espírito de Deus tem a verdade revelada, mesmo as mais profundas de Deus. Olha só que importante. Então, o Espírito Santo de Deus, ele conhece todas as verdades de Deus. Tudo do Senhor ele conhece, até as mais profundas. Ele tem isso revelada, né? Revelado a ele. Aí, o que acontece? Davi fala assim, ele pergunta, né, ao Senhor: quem pode entender seus próprios ocultos? Quem consegue entender seu... como é que fala? Expurgar seus pecados, né? Se eles são ocultos, os seus erros. Quem pode? Lá em Salmos 19:12, Davi está questionando a Deus. Quem é que pode verdadeiramente conhecer seus próprios pecados e expurgá-los, né? Ter perdão disso. Quem é que pode? Ninguém pode. Por quê? Porque só o Espírito Santo de Deus é que traz esse reconhecimento. Como assim, Cláudia? Porque quando a gente tem a consciência do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente tem isso revelado em nós. É ele que convence, é ele que converte, é ele que incomoda para que haja arrependimento e mudança na nossa vida. O ser humano, por si próprio, ele não consegue entender isso, ter essa consciência. Só o Espírito da verdade que tem essa consciência, que nos dá essa consciência. Mas é claro que para que ele faça isso na nossa vida, para que ele nos conceda isso, esse arrependimento, essa transformação, essa cura, né? É necessário ter uma coisa chamada intimidade, mergulhar a fundo no Espírito Santo de Deus, ter conhecimento dele, tá? E como conhecer? Orando, jejuando e lendo a Bíblia e pedindo a ele que te faça, né,
conhecedor da palavra dele verdadeiramente. O único que pode fazer isso na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Lá em 2 Coríntios 3,18 ele fala assim: mas todos nós com caras descobertas, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito do Senhor. E assim, o invisível torna-se visível. O que ele está querendo dizer com isso? Vocês sabem? O que ele está querendo dizer com isso? O que acontece? Que a cada momento que nós temos essa intimidade com o Espírito Santo do Senhor, que essa verdade revelada, né, para cada um de nós na nossa vida, e então nós começamos a refletir como espelhos. Refletir quem? Refletir o caráter do Espírito Santo de Deus. Então a gente reflete o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida, a gente reflete para fora, as pessoas começam a enxergar essa beleza, esse poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E isso nos transforma de glória em glória. Ele vai transformando, é um processo, de pouquinho em pouquinho, ele vai mudando a nossa vida, contando uma nova história. E aí a gente começa a ter essa mesma imagem. Que imagem? A imagem do Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha! Então o Espírito da verdade, ele não nos dá nada mais, nada menos do que a imagem do Espírito Santo de Deus espelhada em nós. Ele nos ensina a verdade, ele transborda a verdade em nossas vidas e ele nos dá essa imagem magnífica do Espírito Santo de Deus. É lindo isso, né? Quer ter essa imagem você? Fazer como Estevão, né? Que as pessoas olhavam para ele e olhavam como se ele fosse um anjo. Quer ter essa imagem? Tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Vem comigo e mergulha fundo no Espírito Santo de Deus, que ele vai te dar essa imagem. Muito bom estar com vocês.